Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre CDBs para você que não quer perder nenhum dinheiro investindo. Isso mesmo, esse é um dos únicos tipos de investimento onde você não perde dinheiro. Essa vai ser uma aula completa, tá? Desde o básico até o mais avançado, onde a gente vai falar sobre as principais diferenças de renda fixa para renda variável, o que é um CDB, como que você faz para investir nele, qual que é a diferença dele para outros tipos de investimento de renda fixa mesmo, se existe seguro para CDB, se não existe, enfim, a gente vai falar tudo sobre isso aqui nesse vídeo, então fica comigo até o final. Primeiro de tudo, a gente precisa entender qual que é a grande diferença entre renda fixa e renda variável. Renda fixa é um investimento que você faz onde você sabe de forma pré-determinada, com antecipação, quanto que você vai receber de rendimentos. Você não precisa necessariamente saber o valor exato, como por exemplo 10% ao ano, 15% ao ano, mas você precisa saber qual que é o cálculo daquele rendimento, por exemplo, 100% do CDI, 110% do CDI, que eu já vou te explicar o que é isso. Por outro lado, na renda variável, você não tem nenhuma garantia sequer de que você vai ter algum retorno investindo lá. Como, por exemplo, quando você compra uma ação, quando você compra um fundo imobiliário, você espera receber, é lógico, um determinado retorno, mas não existe nada falando ali no papel, um contrato, nada disso que diz que você vai receber, por exemplo, X% ao ano, 10% ao ano, 15% ao ano, investindo naquela ação ou naquele fundo imobiliário. Tudo que a gente tem são expectativas. Então, para você que é mais conservador, para você que não quer perder dinheiro de jeito nenhum, a melhor alternativa é você caminhar, colocar a maior parte do seu patrimônio na renda fixa e principalmente em CDBs. Mas, para a gente colocar o nosso dinheiro em alguma coisa, a gente precisa entender o que é aquela coisa. Então, o que é um CDB? Para te explicar isso, eu quero te mostrar aqui um dado que é interessante da gente entender, mas ao mesmo tempo muito preocupante sobre o nosso Brasil. O que acontece? Hoje, se a gente entrar aqui no Google e pesquisar endividamento das famílias, a gente vai ver que 80% das famílias brasileiras estão com dívidas, e essas dívidas atingiu níveis recordes nesse ano de 2025. Isso aqui eu acho que é bem simples todo mundo entender. O que é? Você trabalha, chega no final do mês, aquele salário que você ganha não dá para pagar todas as suas contas, e aí o que você tem que fazer? Você atrasa sua fatura do cartão de crédito, você acaba muitas vezes tendo que pegar um empréstimo, um dinheiro emprestado com um banco para conseguir fechar as suas contas. E esse empréstimo que você pega no seu banco, essa dívida que você contrai, o dinheiro que o banco te empresta, ele tá vindo de algum lugar. O banco, ele essencialmente, ele não tem dinheiro. Ele pega dinheiro das pessoas para poder emprestar para outras pessoas, que no caso são as pessoas endividadas. Então o que o banco faz? Ele pega dinheiro emprestado com os investidores e dá esse dinheiro, oferece esse dinheiro para quem precisa de dinheiro, que são as pessoas que estão endividadas. Então, o banco, ele é um intermediário, ele está bem no meio ali daquela equação, onde de um lado a gente tem investidores e do outro lado a gente tem os devedores. Então, o CDB, ele nada mais é do que uma forma de você emprestar dinheiro para o banco. Essa sigla aí faz parte de toda essa sopa de letrinhas que o pessoal adora falar no mercado financeiro, né? LCI, LCA, CRI, CRA, cada tipo de investimento, cada produto onde você empresta dinheiro para uma instituição, para um banco, tem um nome específico. No caso do CDB, ele é o certificado de depósito bancário, ou seja, você empresta dinheiro para o banco em troca te dá esse certificado, vamos dizer assim, que na prática é uma coisa virtual, dizendo que você emprestou dinheiro para o banco, que você tem aquele depósito bancário lá junto com ele. E para isso, é claro, se você está emprestando dinheiro para alguém, assim como quando o banco empresta dinheiro para alguém e cobra juros por isso, você que é investidor, ao emprestar dinheiro para o banco, você vai cobrar juros também. E você também não vai fazer isso tendo que bater na porta do banco lá e falar: olha, vem cá, paga o dinheiro aí que eu te emprestei. Não, isso é tudo automático. O banco, na verdade, ele te oferece os juros já pensando em captar esse dinheiro para emprestar para as pessoas. Então, ele te oferece ali, por exemplo, 13% ao ano, 15% ao ano, 16% ao ano, 20% ao ano e empresta para as pessoas a 40%, 50%, 60% ao ano. E essa diferença ali fica para o banco. Então, ele pega o dinheiro que ele cobra dos devedores e
paga os seus 15%, seus 20% ao ano que ele te prometeu e embolsa aquela diferença. É literalmente assim que os bancos ganham dinheiro e é assim também que você vai ganhar dinheiro a partir de agora investindo em CDB. Dito isso, a gente precisa deixar uma coisa muito clara aqui, tá? O CDB, ele não é só para o investidor iniciante, ele não é só para quem está começando a investir agora. O CDB, ele é para qualquer tipo de investidor. Todo mundo precisa ter CDB na carteira, desde o mais iniciante até o mais avançado. Por quê? Porque ele é muito útil principalmente para uma coisa que a gente chama de reserva de emergência, que é uma reserva que você tem que juntar para você conseguir se preparar caso alguma coisa de inesperado aconteça na sua vida. Então, quando você está montando essa sua reserva de emergência, ela precisa atender alguns critérios, como você já deve saber. Mas o primeiro de todos é que ela deve possuir liquidez, porque, primeiro de tudo, a gente nunca sabe quando uma emergência vai acontecer. Então, a liquidez, que é a facilidade de você converter o seu dinheiro, pegar o seu dinheiro de volta ali do investimento que você fez, ela precisa ser imediata, porque quando essa emergência acontecer, você precisa ter o dinheiro ali para poder arcar com ela. Então, os CDBs, eles são um dos poucos investimentos que você tem hoje com liquidez diária. Então, mesmo que você seja um investidor avançado, você precisa ter essa sua reserva de emergência e você vai colocar essa sua reserva de emergência muito provavelmente num CDB, beleza? Dito isso, eu preciso responder uma pergunta que você já deve estar se fazendo aí. Os CDBs são seguros? Sim, os CDBs eles estão muito seguros, mas você precisa ficar de olho. De olho em quê? De olho no banco para qual você está emprestando dinheiro. Lembra que eu falei que você está emprestando dinheiro para o banco e o banco ele empresta para um devedor? Então, se esse banco ele for um banco muito pequeno, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que te pagar mais juros, certo? Porque se ele te pagar a mesma quantidade de juros que um Itaú, que um Bradesco, que um Banco do Brasil te paga, você vai preferir emprestar o seu dinheiro para um Banco do Brasil, para um Itaú, que são bancos centenários, que são bancos muito maiores do que ele. Então, o que acontece? Esses bancos menores, eles te oferecem rendimentos melhores também. Só que, por outro lado, lembra que eu te falei, ele pega o dinheiro e empresta para outra pessoa. Então, esses juros que ele está te pagando é o custo do banco. Se ele tem um custo muito alto, lembra do nosso exemplo aqui do devedor que eu acabei de te dar. A pessoa ela ganha um dinheiro, só que aquele dinheiro não é suficiente para pagar as contas dela e aí ela vai e pega dinheiro emprestado, acaba devendo e muitas das vezes a pessoa quebra, tá? Porque ela fica afundada em dívidas. Com uma empresa, com um banco, pode acontecer a mesma coisa. Então, se o banco ele está te oferecendo um juros muito alto, ou seja, ele está aumentando os custos dele, só que ele tem despesas para pagar, tem que pagar funcionário, tem que pagar o aluguel da agência e por aí vai, ele pode não ter dinheiro para pagar tudo isso e acabar ficando no vermelho. Então, por esse motivo, você precisa tomar muito cuidado para quem você está emprestando o seu dinheiro, para qual banco você está emprestando o seu dinheiro. Mas, apesar disso tudo, apesar de você ter que tomar cuidado para quem você está emprestando o seu dinheiro, existe uma coisa chamada FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é a mesma coisa como se fosse um seguro de carro, ali, um seguro de uma casa, onde se acontecer algum sinistro, se acontecer algum problema com o seu carro, com a sua casa, nesse caso, se acontecer algum problema com o seu investimento, com o seu CDB, o FGC vai lá e te paga. Ou seja, se você emprestar o seu dinheiro para um banco pequeno e esse banco ele quebrar, o FGC vai ser acionado e ele vai te pagar o quanto você tinha investido lá com uma condição. O limite do FGC é de 1 milhão para cada pessoa física e, por instituição, 250 mil reais. O que isso significa? Se você investir no banquinho da esquina ali e você colocar mais de 250 mil reais lá, se esse banco quebrar, o FGC só vai te pagar 250 mil, ou seja, por instituição. Se você tiver, por exemplo, 1 milhão de reais distribuídos em 5 bancos aí, 200 mil em cada um, e esses 5 bancos quebrarem, o FGC vai te pagar 1 milhão de reais. Lembrando que esse é um caso extremamente apocalíptico, tá? É muito difícil a gente ver bancos quebrando aqui no Brasil. A gente até teve um caso recente do Banco Master aí, um esquema de fraude e tal, que provavelmente você ficou sabendo, mas normalmente isso não é comum de fato, não acontece toda hora. E eu não sei se você viu, mas nesse caso do Banco Master, o FGC foi acionado e vai começar a pagar os investidores aí em breve. Então sim, é seguro você investir no CDB, você tem essa garantia aí do FGC de 250 mil reais por instituição que você investe, com um limite de até 1 milhão para você, mas ao mesmo tempo
toma cuidado ao sair investindo em qualquer banco aí. Inclusive no final desse vídeo eu vou te mostrar uma simulação aqui para a gente ver se vale a pena mesmo investir naqueles CDBs de 150% que muitas das vezes aparece por aí, do que investir numa instituição segura, numa instituição que você conhece. Agora, uma outra coisa que você precisa saber sobre os CDBs é que eles são de 3 tipos. O CDB ele pode ser pré-fixado, pós-fixado e híbrido. O CDB pré-fixado é aquele onde você sabe exatamente o retorno que você vai ter. Ou seja, 10% ao ano, 15% ao ano, 17% ao ano. Esse retorno, como o nome mesmo diz, ele está pré-fixado. Beleza? Já o CDB pós-fixado é o CDB onde você não tem essa taxa fixa. Você tem uma taxa que é ligada a algum indicador, a algum indexador, como a gente chama. O que são esses indexadores? São basicamente indicadores que a gente acompanha na economia, como por exemplo a Selic, o CDI e a inflação, o IPCA, o IGPM, muitas das vezes. Vamos lá, como seria então um CDB pós-fixado? O que você vai ver na prática? Você vai ver um CDB que está escrito assim, ó, esse CDB rende 100% do CDI, esse CDB rende 110% do CDI e por aí vai. Beleza? O terceiro tipo que eu falei para você é o CDB híbrido. O CDB híbrido, ele nada mais é do que uma combinação. Então ele tem na sua rentabilidade ali, no seu retorno, na sua fórmula de retorno, uma taxa fixa e um indexador junto. Como por exemplo, um CDB que rende CDI mais 2% ao ano, ou um CDB que rende IPA mais 7% ao ano. Isso é um CDB híbrido, beleza? Agora, qual deles é o melhor? Você deve estar se perguntando isso e sim, existe um melhor. Vou te explicar agora como é que isso funciona. Todos os rendimentos dos CDBs, eles têm forte influência de uma coisa chamada taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, que o nosso Banco Central, ele controla ali, a meta da Selic, beleza? Que hoje está em 15% ao ano. Essa taxa Selic, como eu falei, é uma taxa básica, é a base dos juros da nossa economia. Então, os bancos, quando eles vão emprestar dinheiro entre eles emprestam basicamente ali nessa taxa Selic e por conta dos custos ali que existem, essa taxa acaba ficando 0,1 ponto percentual abaixo da Selic. Essa taxa que os bancos emprestam entre eles, que se convencionou que a gente chama de CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário. Ou seja, quando os bancos estão emprestando dinheiro entre eles, interbancário, eles estão cobrando essa taxa de CDI no curto prazo, tá bom? Então, se hoje a Selic está em 15%, o CDI está em 14,9% ao ano. E para quem está começando, para quem não quer perder dinheiro de jeito nenhum, a melhor forma de você investir em CDBs é comprando CDBs pós-fixados. Por que isso? Porque o CDB pós-fixado, ele não sofre influência de uma coisa chamada marcação a mercado. A marcação a mercado nada mais é do que uma lei de oferta e demanda por investimentos. Nada mais é do que uma grande feira de investidores que estão ali negociando quanto que vale cada investimento daquele. Então, por exemplo, imagina que você tem uma feira onde as pessoas estão negociando ali o preço da banana, o preço da maçã. Um oferece R$5 pelo quilo, outro oferece R$7 pelo quilo, outro oferece R$8 pelo quilo e por aí vai. A grande diferença aqui é que para investimentos de renda fixa, para CDBs, para títulos do Tesouro Nacional, esse preço do título é determinado pela taxa de juros. Ou seja, se os investidores estão querendo muito aquele título, a taxa de juros dele vai cair. Se os investidores estão querendo pouco aquele título, a taxa de juros dele vai subir. E por que isso acontece nos pré-fixados e nos híbridos e não acontece nos pós-fixados? Simplesmente porque a gente tem essa taxa já pré-fixada, como eu falei, que o nome já diz. Então, vamos supor que você fez hoje um investimento em um CDB pré-fixado que paga 16% ao ano e o prazo dele é de 3 anos. Ou seja, você vai ter que carregar aquele investimento por 3 anos. Só que, vamos supor que no ano seguinte, no ano que vem, a taxa Selic não está mais em 15% ao ano. A taxa Selic está em 18% ao ano. Só que o seu CDB, por ser pré-fixado, ele vai continuar rendendo os seus 16%, os seus 17% ao ano. Nesse caso, não necessariamente você está perdendo dinheiro, porque é um investimento de renda fixa, o seu CDB vai continuar rendendo aquela taxa que foi acordada no início. Só que você está deixando de ganhar mais dinheiro, certo? Porque você poderia investir hoje na Selic com aquele dinheiro e receber 18% ao ano. Então, o que acontece na prática no mercado é que todos esses investimentos que já foram feitos, que foram
negociados, que os investidores já compraram, eles sofrem uma alteração de preço, eles sofrem essa marcação a mercado e eles têm o preço deles alterado. Nesse caso, o preço deles cai, ou seja, você vê uma desvalorização temporária daquele título. Então, no meio do prazo, enquanto o seu investimento não chegou no final, você pode acabar vendo uma perda ali nos títulos pré-fixados e nos títulos híbridos, aqueles PCA mais alguma coisa, CDI mais alguma coisa. Tá? No pós-fixado, como ele já está diretamente ligado ao indexador, isso não acontece. Ou seja, se a Selic subir para 18% ao ano, o seu pós-fixado vai continuar rendendo 100% da Selic ou 100% do CDI, independente do valor que o CDI que a Selic esteja. Então, ele acompanha o mercado e, por conta disso, não sofre essa marcação a mercado. Por outro lado, ao mesmo tempo que esses investimentos pré-fixados e híbridos, eles podem acabar tendo uma desvalorização ali temporária, dependendo do que acontecer, por conta da marcação a mercado, eles também podem acabar tendo uma valorização temporária, uma valorização acima do esperado, sempre que acontece o caminho inverso, sempre que o oposto do que eu falei agora acontece. Eu te dei um exemplo aqui de taxa de juros subindo, então com a taxa de juros subindo, o preço desses títulos ele ia cair, mas com a taxa de juros caindo, que é o que provavelmente a gente vai ver acontecendo aí nos próximos meses e anos, esses títulos pré-fixados e híbridos, eles vão sofrer uma influência positiva da marcação a mercado. E aí eles vão se valorizar mais do que deveria. Então, se esse investimento ele estiver pagando 17% ao ano, aí, por exemplo, um pré-fixado, 16% ao ano, com a Selic saindo de 15 e caindo ali para 14, para 13, para 12, esses títulos temporariamente, ao invés de estar te pagando 17% ao ano, eles vão estar te pagando 20, 22% ao ano por causa da marcação a mercado. Se você carregar até o vencimento, até aquele prazo, por exemplo, de 3 anos que eu te dei, não, ele vai seguir a regra que foi estabelecida no início. Então, se ele rende 17% ao ano, até o final do prazo, ele vai te render 17% ao ano. Agora, temporariamente, se daqui a 2 anos a Selic cair, esse título não tiver vencido ainda, esse CDB não tiver vencido ainda, você pode vender ele e ter um lucro acima do normal. Agora, o pós-fixado é aquele arroz com feijão, né? Aquele papai com mamãe, porque ele tá sempre ligado ali a Selic e sempre que a gente vê aqui algum político fazendo besteira, o pessoal gastando mais do que deveria, a gente vai acabar tendo taxas de juros mais alta, porque a taxa de juros, a Selic, é o que o Banco Central usa para controlar a inflação. Quando você tem uma inflação muito descontrolada, muito alta, o seu dinheiro começa a perder muito valor e aí você começa a não ter poder de compra, você começa a não ter mais dinheiro para comprar nada, tudo aumenta de preço e você fica sem ter o que fazer e acaba recorrendo a dívidas, como que a gente viu aqui, que já aconteceu no Brasil. 80% das pessoas estão com dívida. Então, quando isso acontece, o governo tem que subir a taxa Selic, botar um pé no freio para o pessoal parar de gastar, para os preços pararem de aumentar, para assim a gente conseguir ter um controle melhor, nosso dinheiro parar de perder valor e a gente conseguir ter uma economia mais sustentável. Então, é justamente por isso que eu falei que todo mundo precisa ter, no mínimo, CDB pós-fixado na carteira. Porque isso já serve como uma proteção contra os políticos do Brasil e também uma proteção contra a inflação. Que o CDI, historicamente, ao longo desses 30 anos aí que a gente tem de plano real, ele venceu a inflação e ele conseguiu, então, manter o seu poder de compra, diferente da poupança, tá? A poupança, em vários cenários, perdeu para o IPCA, perdeu para a inflação e fez você literalmente perder dinheiro em termos reais que a gente chama. Ou seja, o seu dinheiro ele passou a comprar menos coisas ao longo do tempo se você deixou ele na poupança. Então, não faça isso. Tira o seu dinheiro da poupança agora, se você ainda tem alguma coisa lá, e coloca ele, no mínimo, em um CDB pós-fixado. Beleza? Agora, a gente precisa entender, porque eu acabei de falar sobre a poupança aqui e muita gente olha, não, mas é bom na poupança porque na poupança eu não pago imposto, né? No CDB eu pago imposto. É verdade, no CDB você paga imposto. Mas mesmo esse imposto que já desconta automático, tá? Você não tem como não pagar, mas também você não tem nenhum trabalho para fazer aquilo. Ele já é retido na fonte ali, já sai, você só fica com o valor líquido dele, beleza? Mesmo assim, você ainda tem mais retorno. Você ainda tem um rendimento muito maior investindo em CDB, mesmo com o imposto de renda. E como é que funciona essa tabela de imposto de renda aqui para os investimentos de renda fixa? É muito simples. É só a gente pesquisar aqui no nosso Google também, que ele já vai responder pra gente. Então é só a gente colocar assim, ó, tabela imposto de renda
imposto de renda fixa. A IA já vai responder aqui tudo pra gente. Ó. A maioria dos investimentos em renda fixa segue uma tabela regressiva. Isso é, quanto mais tempo você deixa o dinheiro investido, menos você paga de imposto. Então, o CDB aqui, ó, CDB, Tesouro Direto, segue essa regrinha aqui. Até 6 meses você vai pagar 22,5% de imposto, de 6 meses a um ano você vai pagar 20%, de um ano até um ano e meio 17,5% e a partir de 2 anos você paga 15% de imposto. E aí vem um ponto muito legal também, mega importante que você precisa saber. Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, melhor. Quanto menos você tirar ele de lá, quanto menos você mexer nele, é melhor, porque cada vez que você mexer, cada vez que você tirar o seu dinheiro para fazer um novo investimento, você vai ter que pagar imposto. Então, deixa o seu dinheiro paradinho lá, faz um planejamento de quando você vai precisar daquele dinheiro e aí não toca mais nele, para a sua bola de neve começar a acontecer, começar a crescer o seu dinheiro sem que você pague imposto desnecessariamente. E um outro ponto para deixar muito claro aqui, que eu acabei já citando, a questão da liquidez. Então, como eu falei, a liquidez é a facilidade de você pegar aquele investimento, se desfazer dele e converter aquilo em dinheiro. Você tem liquidez diferente para diferentes tipos de CDBs. Você tem o CDB de liquidez diária, onde você consegue resgatar ali a qualquer momento, mas você tem CDBs que ficam presos, ou seja, como aquele caso que eu te falei do pré-fixado, com prazo de 2, 3 anos, isso acontece para todos os CDBs, tá? Então, na hora de você investir, você precisa ficar ligado no prazo desse investimento. Se ele é de 1 ano, se ele é de 6 meses, se ele é de 2 anos, 5 anos e por aí vai. É muito difícil você ver um CDB com um prazo maior do que 5 anos, tá? Infelizmente, porque você teria muito mais eficiência tributária, você pagaria muito menos imposto se você pudesse fazer isso. Mas esses CDBs que têm prazo, eles não têm liquidez então. A liquidez dele é só no vencimento. Se você botou, não dá para tirar, nem pensa nisso. E quanto mais tempo você deixa investido, uma outra coisa legal de falar também é que além de você pagar menos imposto, normalmente os CDBs de prazo mais longo, eles te pagam mais juros. Ou seja, os bancos, eles querem captar dinheiro pelo máximo de tempo possível, porque eles conseguem remanejar aquele dinheiro e ficar emprestando para várias pessoas ali. Então, por conta disso, ele consegue te pagar também um retorno maior. E claro, você não vai investir um mês só, você vai investir durante vários meses. Todo mês é interessante que você faça um aporte num CDB. E sempre que você fizer isso, você vai criar investimentos diferentes, tá? Você vai ter ali o aporte do CDB que você fez em julho, o aporte do CDB que você fez em agosto. Ele não fica tudo junto como se fosse, sei lá, uma caixinha do Nubank, um porquinho do Banco Inter, nada disso. Mas, sinceramente, não tem problema nenhum, é só uma forma de visualizar. E aí depois você agrupa aquilo tudo para entender quanto que você tem investido. O próprio aplicativo do seu banco, da sua corretora, já vai fazer isso. Agora, uma coisa que talvez você esteja se perguntando é, beleza, entendi sobre CDBs, entendi sobre CDBs pós-fixados, pré-fixados, essa questão de liquidez, essa questão do FGC e por aí vai, mas qual CDB eu invisto? Qual é o CDB que rende mais hoje? Qual é melhor para mim, beleza? O que eu faço? Onde eu coloco o meu dinheiro? Eu quero saber isso na prática, Lucas. Eu quero te mostrar aqui agora uma ferramenta muito legal que a gente tem na nossa consultoria de investimentos aqui da Varus, que a gente oferece para todos os nossos clientes, que é as melhores rendas fixas do mercado. A gente sempre tá vasculhando, literalmente todo dia a gente tem um código, a gente não faz isso na mão, tá? A gente faz um trabalho inteligente aqui, a gente tem um código que roda nas principais plataformas e pega os melhores CDBs, as melhores rendas fixas de cada plataforma. CDB, LCI, LCA, todos os tipos de investimento de renda fixa emitidos por um banco, que são os mais seguros, para dizer para os nossos clientes onde eles devem colocar o dinheiro deles, em qual CDB eles devem investir, em qual LCI, LCA eles devem investir, que é exatamente essa tela aqui, ó. Então, hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, essas são as melhores rendas fixas do dia. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, isso é literalmente uma ferramenta que a gente entrega para os nossos clientes aqui da consultoria. Inclusive, se você quiser ajuda para montar a sua estratégia de investimento, se você quiser ajuda com planejamento sucessório, planejamento tributário, montar o seu plano de aposentadoria, como que você faz para receber dividendos no futuro, tudo isso a gente faz aqui na Varus Consultoria. Você só precisa clicar no primeiro link que está aqui embaixo desse vídeo e agendar uma reunião com o nosso consultor. Essa reunião é totalmente gratuita, tá? Você vai conversar com um consultor especialista em investimentos aqui da Varus. Ele vai entender o seu perfil, entender quais são os seus objetivos, ver o que faz sentido para você e vai montar a estratégia perfeita e totalmente personalizada para
o seu caso. Se você é casado, se você é solteiro, se você é novo, se você tem mais idade, se você já tá parando de trabalhar, se você tá começando a carreira agora, se você tem filho, se você não tem, se você quer morar no exterior, se você quer tirar todo o seu dinheiro do Brasil, qualquer que seja o seu objetivo, o consultor tá aqui para te ajudar, para que você não tenha que se preocupar com a sua vida financeira. Quero comprar um carro, quero comprar um apartamento, quero fazer um consórcio, tudo isso o consultor cuida para você. Ele é literalmente como se fosse um concierge, um personal trainer, um nutricionista que está disponível para você 24/7 para tratar da sua vida financeira. Se isso faz sentido para você, se você quer ajuda profissional, clica aqui no primeiro link, marca uma reunião, um bate-papo com o nosso consultor, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E se eu puder, eu também vou entrar diretamente nessa reunião para te ajudar junto com o nosso consultor, beleza? Bom, voltando aqui para as melhores rendas fixas do dia. Hoje, como eu falei no momento que eu gravo esse vídeo, esses são os melhores CDBs aqui, ó. CDB do Agibank com uma taxa de 120,5% do CDI e vencimento em 2027, ou seja, cerca de 2 anos e meio aí pela frente. Ele está disponível na XP. CDB pós-fixado do Banco Inter, 119% do CDI, com vencimento no dia 22 de julho de 2027. Mais um CDB do Banco Inter aqui, com outro vencimento. CDB de 117% do CDI do Banco Inter. Uma LCI do Banco Inter, 90% do CDI. E aí você deve estar se perguntando, pô, LCI 90%, não vale a pena, 117% é muito melhor. Só que a LCI não paga imposto, tá? Depois eu posso fazer um vídeo, uma aula completa sobre LCIs, se você quiser. Deixa aqui para mim nos comentários, se você quer, que aí eu faço essa aula para você. A gente também tem as melhores rendas fixas de liquidez diária. Lembrando, como eu te falei, para a sua reserva de emergência, você precisa ter liquidez diária. Então, hoje, essas são as melhores de liquidez diária. CDB do Daycoval, 104% do CDI, você pode sacar a qualquer momento. CDB do Banco XP, 100% do CDI, você também pode sacar a qualquer momento. Beleza? Aqui tem mais algumas rendas fixas separadas aqui pelas instituições, mas aqui o top geral de todas as instituições agregadas está aqui em cima para você. Lembrando que, como eu falei, isso daqui muda todo dia. Então, todo dia a gente tem um novo investimento, por isso não tem problema nenhum mostrar isso para você, porque amanhã vai ser diferente, no dia seguinte vai ser diferente, no dia seguinte vai ser diferente. Só quem tem acesso a isso são os clientes da nossa consultoria. Beleza? E uma coisa muito importante disso aqui é que esses CDBs, esses ativos aqui que a gente está mostrando nessa ferramenta aqui, ela já filtra aqueles bancos lixos, aqueles bancos pequenininhos que eu falei para você que são muito arriscados e que tem chance de quebrar. Então, se você não quer perder dinheiro de jeito nenhum investindo em CDB, esse filtro aqui dessa ferramenta já está fazendo isso para você. Lembrando que ainda assim, essa é uma primeira camada de proteção. Se ainda assim der algum problema, você tem o FGC para te ajudar. Mas, sendo bem sincero, é bem improvável que aconteça algum problema com os CDBs que a gente mostra aqui para os clientes da nossa consultoria, porque, como eu falei, a gente faz essa curadoria e a gente entende que o patrimônio dos clientes, ele é muito importante. A gente batalha tanto para construir nosso patrimônio, né? Para a gente depois investir o nosso dinheiro ali num investimento horrível que alguém indicou e acaba perdendo dinheiro. Então, a gente leva isso aqui muito a sério. É por isso que a gente só mostra investimentos de qualidade, beleza? Agora, a última coisa que eu quero mostrar aqui com você é o seguinte: qual que é esse efeito? Eu acabei de falar que quanto mais você deixa o seu dinheiro investido, melhor, porque esse dinheiro ele fica rendendo, ele fica fazendo sua bola de neve e você não tem que pagar imposto. Toda vez que você tira o dinheiro, você paga imposto e aí isso não é legal. Então, vamos lá. Como que eu consigo entender o que é melhor eu fazer? É melhor investir num CDB de 5 anos ou é melhor eu investir num CDB de 2 anos e depois de 2 anos eu reinvestir de novo e ficar fazendo isso? Qual que é melhor? Como que a gente consegue comparar isso? Eu preparei uma planilha para você para te mostrar em números como que isso acontece. Então, qual que é a grande diferença? Eu trouxe aqui um exemplo que eu sei que muita gente fica de olho, que a gente sempre está querendo buscar qual que rende mais, né? Então, agora tá com um CDB do Mercado Pago ali pagando 120%. Agora tem uma caixinha do Nubank pagando 120%. Agora tem um CDB XYZ pagando 200%. Será que vale a pena? Pô, vou colocar meu dinheiro lá, vou abrir conta lá. E aí você fica com um monte de conta aberta em um monte de lugar, acaba perdendo o controle de onde que você tem dinheiro investido, onde que você não tem, onde que você está ganhando, onde que você está perdendo. Então, antes de você fazer isso, calma, presta atenção nessa planilha aqui, que essa planilha ela vai dizer justamente pra gente se vale a pena ou não. Eu vou fazer o cálculo aqui com você e aí você vai conseguir chegar nas suas próprias conclusões. Como que funciona? Você já deve ter visto aí umas campanhas que o pessoal faz de CDB pagando 150%, 200% do CDI para trazer você, para você abrir conta lá.
E aí, o que muita gente não vê é que existem limites. Existem limites de valor que você pode colocar nesse CDB e limites de prazo que esse CDB vai render. Então, essas duas coisas, elas minam completamente essa sua estratégia de buscar ficar toda hora caçando qual é o melhor CDB, como eu vou te mostrar aqui na prática. Ó. Eu peguei um exemplo recente. Tem um CDB rendendo 150% do CDI, em que você pode investir, por exemplo, R$5.000 nele. Então, ele vai te retornar 150% do CDI, tá? Hoje a Selic está em 15%, então o nosso CDI ele vai estar em 14,9%, como eu te expliquei, que o CDI ele é 0,1 ponto percentual abaixo da Selic, né? Então, esse dinheiro ele vai render 150% vezes 14,9%, só que o que você não vê, o que tá lá no asteriscozinho, é que ele vai render só por 2 meses. E aí você vai pagar a alíquota de 22,5% de imposto de renda. E aqui eu trouxe aqui uma comparação com um CDB normal, de liquidez diária, inclusive, como por exemplo o do Daycoval, que eu acabei de te mostrar aqui na nossa ferramenta da consultoria. Ele está rendendo hoje 104% do CDI. E você pode deixar o dinheiro lá, vamos supor que você deixe por 2 anos, tá? Você pode deixar o dinheiro lá até por 3 anos, 3 anos e meio, se não me engano. Mas vamos dizer aqui que você deixou o dinheiro lá por 2 anos, beleza? Deixando por 2 anos, você vai pagar 15% de imposto de renda. Então, com isso, a gente faz os cálculos. Ó. Você investindo no CDB de 150%, R$5.000, pelo prazo de 2 meses, você teria um valor bruto de R$5.170,95. Você vai pagar 22,5% de imposto de renda, que nesse caso aqui vai dar um pouco menos de R$40, R$38,46. E aí você vai ter R$5.132,49. Tá? Beleza. Num CDB normal, aquele de liquidez diária do Daycoval, aqui do nosso exemplo, você também vai investir os mesmos R$5.000 pra gente poder comparar qual que é melhor, né? Só que ele vai render 104% desses 14,9%. Ele vai render por 24 meses, 2 anos, e ao final disso você vai ter que pagar 15% de imposto. Então, no total, ao final você vai ter R$6.669,66 e por conta disso você vai pagar R$250 de imposto, ficando com 6.419. Só que esse 6.419 é ao final de 2 anos e esse 5.132 é ao final de 2 meses. Então o que a gente precisa fazer? Vamos supor que depois desses 2 meses você vai pegar esse dinheiro, esses 5.132, e aí sim você vai colocar no CDB normal ali, rendendo 104% do CDI. Você vai fazer isso por mais 22 meses, pra gente ter o nosso prazo final ali de 2 anos. Só que ao invés de 15, o que acontece? Como você investiu por menos de 2 anos, você investiu só por 22 meses, ao invés de 15% de imposto, você vai pagar 17,5% de imposto. E aí você vai ter um valor bruto de R$ 6.683,96, mas você vai ter que acabar pagando R$ 271,51 de imposto, o que vai te dar um valor líquido ali de R$ 6.412,46. E isso vai dar pra gente o quê? Vai dar pra gente uma diferença de R$ 6,76. Ou seja, se você tivesse investido no CDB normal desde o início, durante 2 anos, você teria mais dinheiro, você teria R$ 6, R$ 7 a mais do que investir caçando um CDB de 150% do CDI e depois colocando ele para render no CDB de 104%. Então, claro, esse aqui é um cenário para te mostrar que muitas das vezes não vale a pena você ficar caçando qual é o melhor CDB, em qual é a melhor plataforma. É melhor você já fazer isso com consistência, um investimento num lugar que você sabe que vale a pena, que você sabe que rende, que você vai conseguir ter um planejamento, vai conseguir investir por um prazo maior para você conseguir fazer o seu investimento crescer de fato. Inclusive, você perde menos tempo fazendo isso, consegue focar no que importa, que é fazer você ganhar mais dinheiro, aportar mais, que aí sim você vai conseguir juntar mais dinheiro ainda. Agora, vamos supor que a gente investisse mais, tá? A gente pode investir nesse CDB de 150% até R$60 mil. Se a gente investisse R$60 mil, a gente ia perder R$80. Uma diferença ali também muito pequena, tá? Vamos ser práticos, vamos colocar isso em percentual, uma diferença de 0,14%. Agora, vamos supor que você invista por 36 meses, tá? Você vai pegar esse CDB normal aqui, de 104% do CDI, e você vai conseguir um prazo maior com ele. Você vai conseguir um prazo de 36 meses, beleza? E aí agora, o que vai acontecer? No CDB de 150%, você vai ter o final 61.589, porque você paga o 460 de imposto aqui, os 22,5, tá? E no CDB, ao final de 3 anos, você vai ter 87.572. Só que, de novo, aqui é o final de 3 anos, aqui é o final de 2 meses. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar o nosso dinheiro que sobrou aqui, os 61 mil, no CDB para render aí durante o resto do tempo, durante os 34 meses. Só que aí agora não é mais 17,5, né? Como você passou de 2 anos, você vai pagar
15% de imposto. Aí, quando você faz isso, esse CDB de 150%, essa estratégia aqui de colocar no 150% e depois trazer para o 104%, começa a fazer algum sentido, ou pelo menos parecer fazer algum sentido, né? Porque você tem um valor maior aqui, ó. Você vai ter 87.980, enquanto que no outro você tem 87.570. Uma diferença de R$400. Então, o CDB de 150% mais o outro tá ganhando por R$400. Aí você pode ficar pensando, nossa, então eu vou caçar aí qual é a melhor renda fixa, o que você falou era besteira, eu vou continuar caçando sim. Mas cara, olha pro percentual. Isso representa uma diferença de 0,7% no seu retorno em 3 anos. Se a gente fizer uma conta de padeiro aqui de juros simples mesmo e dividir isso aqui pelo prazo de 36 meses, olha só o que acontece. É simplesmente uma diferença de 0,02% por mês. Isso aqui é irrisório. Não vale, sinceramente, não vale a sua perda de tempo, o seu trabalho de ter conta aberta em um monte de lugar. Depois, na hora de declarar imposto de renda, vai ter que declarar aquele monte de R$1.000 ali espalhado em tudo quanto é lugar, 10 mil, 5 mil, uma coisa horrorosa. Então, cara, sendo bem sincero, eu não faço isso, não acho que vale a pena. Eu concentro os meus investimentos simplesmente em 2, 3 instituições que são as que eu entendo que são as melhores ali, que têm as melhores ofertas de produtos e serviços, e simplesmente é isso. Não vale a pena você ficar caçando isso por conta de R$400, por conta de R$300. E se investir nos 60 mil, que era o limite. Agora, se você não tiver esse dinheiro todo, se você investir só R$10.000, vai dar R$60 de diferença. Se você investir R$20.000, ó, vai dar R$130 de diferença. Então, sendo bem sincero, não vale nem um pouco a pena. Bom, agora que você já sabe tudo sobre CDBs, tá na hora de você investir, né? Então, revisa essa aula que eu acabei de te dar, escolhe qual CDB você vai investir e começa a fazer aporte constante. Se você precisar de ajuda para isso, toca no primeiro link da descrição, fala com a gente aqui na Varus Consultoria que a gente vai te ajudar, beleza? Deixa aqui para mim nos comentários se você já investe em CDBs, qual o tipo de investimento que você mais gosta de renda fixa, e se você quiser algum outro vídeo sobre o assunto, deixa aqui também que eu faço para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.